Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Visão Condominial, aqui no canal 6 da NET Claro e nas redes sociais da TV Banqueta. E hoje nós conseguimos trazer uma pessoa que a gente vinha insistindo, convidando, até que ela aceitou. Para honra e glória do Senhor, nós conseguimos trazer a Márcia, conselheira lá do Trilhas do Ouro. Seja muito bem-vinda, Márcia, ao programa Visão Condominial. Obrigado, Cláudio. Eu que fico muito honrada pelo convite. Gente, a Márcia me xinga às vezes. Xinga a gente um tanto, mas eu gosto muito dela. Foi por isso que eu fiz questão de trazê-la. E a gente vai começar falando aqui, não é... aquele rapaz da Itatiaia, esqueci o nome dele, que pergunta seu nome, seu bairro, mas eu vou perguntar assim, seu nome, seu condomínio, fala pra gente aí, Márcia. Meu nome é Márcia de Souza, né? Eu moro lá no condomínio Trilhas do Ouro. Trilhas do Ouro, que para quem não sabe, fica lá em Rio Acima, na bela Rio Acima, né? E a Márcia vai falar pra gente aqui, ô Márcia, o que que te levou, na verdade, aí morar lá no Trilhas do Ouro? Ah, vou juntar minha trouxa aqui e vou morar lá no Trilhas. Como que foi isso? Como que foi a ideia, a concepção? Você já comprou a casa pronta, comprou um lote? Como que foi? O Cláudio, é uma longa história, essa questão de ir para o Trilhas do Ouro. Eu estudei na minha idade, né, da infância, dos 5 até os 14 anos, na cidade de Rio Acima. E eu sempre desejei voltar para lá. Quando teve a oportunidade de eu comprar um lote lá no Trilhas do Ouro, e eu aposentei, eu já estava na fase, né, de aposentadoria, eu resolvi ir para morar lá no Trilhas do Ouro e fiz uma construção lá, sofri muito, porque construir não é fácil, todo mundo lá no Trilhas do Ouro sabe disso. É difícil, mão de obra, o dinheiro acaba, quando a gente chega naquela fase lá do acabamento, o dinheiro acaba. Por isso que chama acabamento, né? Acaba geral. E foi muito difícil, mas aí depois a gente venceu, hoje eu moro lá e atualmente eu sou conselheira do Trilhas do Ouro. E assim, em algum momento você se arrependeu da opção que fez pelas contrariedades que, de certa forma, o condomínio acaba trazendo pessoal para a gente, né? Você que já sofreu, a gente vai falar bastante disso aqui, do que ela já passou lá no Trilhas, mas se arrependeu em algum momento ou foi só virtudes e glórias de lá para cá? Teve muita coisa boa, a gente faz bons contatos, cria amizade, cria laços. Então, morar num condomínio é muito gostoso. Claro que a vida vai mudando, né? Atualmente eu estou em uma outra fase, mas isso é normal, né? Depois que eu aposentei, foi muito bom eu ter ido lá para o Trilhas do Ouro, foi uma oportunidade. E a gente curtir a natureza, é muito importante. Lá tem uma vegetação incrível, o meio ambiente, a lagoa, tudo é muito lindo. Isso traz um bem-estar, uma coisa, ar puro, né? Para dormir também é uma delícia, Cláudia. A gente tem muito sossego, né? É um lugar muito gostoso de viver. Eu morava ali perto da Avenida Sanitária, eu não aguentava essas bicicletas que faz barulho a noite inteira, essas motos que faz barulho a noite inteira. Agora eu mudei, onde é que eu moro está mais tranquilo. Mas realmente, isso que a Márcia está falando é muito importante. Lá no Trilhas é um sossego, mas é um sossego, uma tranquilidade. E o lado da lagoa, que também é muito bonito. Então, para quem não conhece, né, inclusive tiver interesse em adquirir um lote lá, é um ótimo investimento, porque é muito bacana o condomínio, né? Quem tiver algum conhecido lá, porque é um condomínio fechado, então você precisa ser franqueado o seu acesso, para que você consiga. Mas vale a pena conhecer para quem tiver condição e até mesmo investir. Mas eu vou voltar aqui, Márcia. Você falou quando você aposentou. Então você mexia com o quê? Trabalhava com o quê antes da tranquilidade ali do Trilhas?
Na verdade, trabalhava na área de TI, era analista de sistema, sou analista de sistema ainda, né, aposentada, e trabalhei em várias empresas, grandes empresas, da área de transporte, da área de comércio, tenho uma boa experiência na área de TI. E aí fui para o Trilhas, na época da pandemia, a gente terminou a casa, e pegou e eu fiquei trabalhando home office, quando não era modinha ainda. Ainda como TI? Como TI. E então, ali eu comecei a participar da vida do condomínio nesse período, né? Mesmo antes, quando eu tinha só o lote, né? Eu sempre fiz questão de participar das reuniões, todas elas eu ia. E depois teve um período que eu fui conselheira também da gestão anterior. Uhum. Então, sempre gostei de participar. Para ter o conhecimento, saber como funciona o condomínio. Então, é isso que aconteceu, né, com a aposentadoria. Agora, eu tenho mais tempo para dedicar. E descansar, né? Porque, para quem não sabe, TI, o profissional de TI, tecnologia da informação, e eu também sofri com isso, porque eu fiz sistemas lá na PUC, e aí vem cálculo, álgebra, cálculo diferencial integral, cálculo, álgebra, geometria analítica, todos esses cálculos para você aprender a calcular o tempo de execução de um programa em detrimento da massa de dados, e aí você se perdeu em tudo isso ali, né, trabalhando exaustivamente, e mexe muito com a cabeça, e agora está só na tranquilidade lá do Trilhas. Porém, a tranquilidade que ela tem para morar hoje, em um dado momento, se misturou ali com a função de síndica que a Márcia exerceu. Hoje ela é conselheira, mas ela já foi síndica, e a gente vai exaurir aqui essas discussões, mas eu vou querer falar com ela do tempo em que ela foi síndica. Como que foi? Como que foi a proposta? Assim, eu vou ser síndica desse condomínio. Cláudio, condomínios não são todos iguais, né? Todo mundo acha que é igual. Você vai morar, a gente morava num prédio de 4 apartamentos só, já moramos em apartamentos, em prédios com 8, mas morar e ser síndico de um condomínio de casas é diferente, traz uma complexidade muito grande. Então, o morador, né, o síndico, o morador, não imagina a complexidade que as questões que são apresentadas. Você tem que ter muita dedicação, e, sim, realmente é difícil. Você acha que sabe, mas exige um conhecimento muito maior de várias áreas. Ser síndico, como você sabe, lá na Tecton, né? Não é só mexer com finanças, não é só mexer com operacional. São tantas áreas, eu acho que dificilmente tem uma pessoa totalmente preparada em todas as áreas que você é exigido como síndico. Então, isso é o que mais surpreende a gente. Às vezes, num condomínio, né, de apartamentos, vertical, a gente é síndico, tem uma limitação de espaço. O condomínio de casas, né, com uma área verde tão grande, ele traz demandas muito diferentes, né? Então, eu não sei se tem um morador que esteja preparado para atender a todas as áreas que é exigido. Eu tinha uma boa experiência na área de finanças, né? De ver, balancete, essas questões eram bem tranquilas. Mas a questão operacional, a questão também de relacionamento é muito difícil, é complicado. Às vezes as pessoas também misturam o papel do síndico, né, com a pessoa. Márcia é uma coisa, Sim. O síndico, né, Márcia é outra coisa. Então, às vezes a pessoa fica chateado, né, com o síndico, quando na verdade, e mistura os papéis. Mas isso é normal,
é da pessoa mesmo, né? É do ser humano, né? A gente, às vezes, tem dificuldade de separar o papel que você está com a pessoa, mas a gente conseguiu superar isso, né? Agora eu estou mais tranquila, que a Tecton assumiu a sindicância profissional do condomínio e a questão da administradora, ela é administradora também. Então, isso dá uma tranquilidade e agora eu posso atuar como conselheira e aí a gente está desenvolvendo esse trabalho junto. Beleza, a Márcia explicou bem e eu vou contextualizar para que todos vocês possam entender. Basicamente, a gente tem lá o condomínio edilício, né, normalmente de prédio. Então, vamos considerar a seguinte situação. O rapaz lá do apartamento 404 comprou uma cama. Vai chegar na portaria ali, se tiver um acesso controlado, só informa, chegou a cama dele, subiu o elevador, está lá no apartamento, fim de papo. Essa logística já muda quando a gente fala de um condomínio de casas. Por quê? Ele chegou ali, né, para poder entregar a cama. Não dá para deixar na portaria. E aí ele já tem várias ruas dentro do condomínio para poder percorrer. Então, você pega aqui a esquerda, pega a direita, vai ali, volta. Aí o morador não está, né? Não é, na grande maioria das vezes, a mesma facilidade até do vizinho receber e deixar ali no corredor mesmo até que o morador do 404 chegue. Não dá, a pessoa às vezes nem pega lá na casa dele, nem consegue falar. Então, é só uma das complexidades para que vocês possam entender, né? Um condomínio de casas, ele é muito mais complexo de se gerir do que um condomínio edilício. Muito, muito mais. E a Márcia passou por todas essas situações lá, né? Tem que ter a limpeza das áreas verdes, lá tem uma lagoa, né? E tem uma questão que inclusive envolve a prefeitura a respeito da limpeza da lagoa. Então tem que ter essa tratativa com os entes públicos, né? A respeito do que é coletivo, do que não é, quais são as responsabilidades do particular e do público. Então tem que ter toda essa tratativa, as responsabilidades de cada uma das situações. E a Márcia ficou lá, né, por um certo tempo. Como ela colocou, é muito difícil conseguir gerir todas as complexidades dessa situação. E por vezes, aí eu vou falar para você, meu amigo condômino, a falta de colaboração das pessoas, sabe? Porque criticar, sempre vai ter um tanto ali apontando, criticando, mas ajudar são poucos, né? E ela também contou com pouquíssimas pessoas para poder ajudá-la no período em que ela esteve, né? Então, se nós, que somos profissionais, que atuamos com isso, que trabalhamos com isso, temos as nossas dificuldades às vezes, e ela, e que estava fazendo ali um papel, gente, mesmo que tenha remuneração do síndico, eu vou falar que é praticamente voluntário, porque não vale a pena, pelo que o condomínio paga às vezes, e em alguns casos, o síndico só tem isenção da taxa de condomínio. Não vale a pena mesmo, sabe? E ela passou por tudo isso lá. Quer contar alguma situação difícil que você passou por lá, Márcia, sem citar um nome? Então, o que eu achei até engraçado, né? Assim, às vezes a gente tem que escutar muitas pessoas. Tem soluções que são fora da caixa, né, Cláudio? Da caixinha. Eu estava olhando hoje, né? A gente teve um proprietário que falou assim: olha, Márcia, os patos comem aquelas plantinhas que dão aguapés, né, na lagoa. E a gente tinha uma dificuldade muito grande de controlar o desenvolvimento dessas plantas aquáticas. E eu fiquei assim, meio assustada. Pato vai comer? Ele trouxe os patos domésticos, né? E eu fui lá hoje, realmente diminuiu muito. O Cláudio, né, deve ter percebido isso também. Nós estamos querendo comprar mais uns 10 patos. Então é isso. É escutar também. A gente precisa desenvolver essa capacidade de escutar cada um e conversar muito.
pensar fora da caixa. Às vezes é difícil, né, porque a gente está tão envolvida com tanta dificuldade sendo apresentada, né, e você pensa bem, na época de chuva, a grama você corta numa semana, aí quando você chega lá no final, a grama já cresceu de novo. Então, é muito difícil manter toda a grama cortadinha, todo o mato. Isso é muito difícil, manter o condomínio totalmente limpo na época chuvosa. É uma característica que eu nunca tinha percebido, né? E a gente, você só frequentando, quando você vivencia aquela situação, você vê o quanto é difícil. O quanto é difícil obter mão de obra, né, de confiança e que seja responsável. E essas questões maquinário, a gente... uma coisa interessante até que te contar, Cláudia. A gente tem um prestador de serviço, né, que é o Marcelo, ele é mudo, eu nunca tinha comunicado com pessoas assim. E eu tinha vergonha de gesticular na frente dele. Aí depois, no final, a gente ficou amigo e eu conseguia comunicar e falar de um assunto muito complicado, que era a máquina, que eu também não entendia, de trator, de roçadeira, e ele tentava me explicar qual que era o defeito. Como que ele tentava te falar o defeito da máquina? Ele fazia gestos. Não, eu queria que você mostrasse. Né? Então, assim, quando ir para BH, ele escrevia assim na mão BH. Aí você falava assim, você está querendo comprar o que no supermercado? E a gente, hoje, é uma pessoa assim, incrível. Sempre que encontra, a gente conversa, né, do nosso jeito, gesticulando. Então, esses fatos enriquecem a gente muito. Eu não tinha muito contato com a natureza, as questões de poda, que tem que podar assim, tem que podar assado, né, Cláudio? Tem. Então, as questões, como é que você usa uma roçadeira, implementos que você precisa ter. Então, isso tudo eu aprendi muito sendo síndica do condomínio. Então, tem casos bem bacanas, assim, que a questão do pato, eu fiquei bem impressionada sobre esse assunto, a possibilidade da gente comunicar com pessoas diferentes, ter contato, né, com os prestadores de serviço, fazer amizade, é incrível isso, né? A gente fazer amizades novas, né, na cidade, através de ser síndico. A participação na vida do condomínio é muito importante. Eu sei que é difícil, né? As pessoas têm as suas tarefas, tem pessoas lá que estão iniciando a vida agora, têm filhos pequenos, isso é muito difícil. Ir numa reunião, e às vezes, né, assumir um cargo de conselheiro, uma participação maior, mas é necessário essa participação, porque é isso que faz o condomínio evoluir, quando tem pessoas diferentes sugerindo, às vezes a gente não concorda, né? Às vezes o síndico está tão envolvido ou tem um problema tão sério que ele não consegue atender aquele pedido, ou tem uma limitação financeira, não é, Cláudio? Sim. Tudo depende, né, infelizmente, de dinheiro. Então, às vezes, a gente não consegue atender, porque lá na frente a gente vê que vai fazer falta, então não dá para atender naquele momento. Ou uma situação muito específica e a gente não consegue. Mas é importante que as pessoas participem para que a gente possa, né, trazer essas informações, né, no meu caso, né, que era síndica, agora para o Cláudio, para que a gente possa pensar isso que eu estou falando, fora da caixa. É exatamente isso. Feitas as considerações, dada a aula que a Márcia deu aqui para a gente, né, a gente vai chegando no final do primeiro bloco e já já a gente vai voltar para o segundo para falar da transição que a Márcia fez ali de síndica para conselheira. Ela vai explicar isso para a gente já já. Daqui a pouquinho a gente volta.
Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Tem notícia melhor do que saber que seu filho está saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado e o Brasil Sorridente também. Olha esses sorrisos! E tem mais farmácia popular com medicamentos gratuitos e desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito, porque fortalecer o SUS e a saúde pública é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Voltando aqui para o segundo bloco do programa Visão Condominial com a conselheira Márcia, lá da Trilhas do Ouro. Ela já deu uma aula para a gente aqui falando de síndico, né, no primeiro bloco, e eu vou inclusive falar um pouquinho sobre isso. A Márcia falou que é importante ter dinheiro, né? É fundamental para um condomínio que ele tenha dinheiro, né? E às vezes a pessoa quer que a gente faça uma situação que o dinheiro não dá para fazer. Eu costumo dizer para os condôminos o seguinte: meu amigo, se precisar colocar a Xuxa aqui na portaria, vestida de Power Ranger, eu consigo. Só que vai ter que ter dinheiro para pagar. E aí é que está o grande problema. Porque na maioria das vezes a própria pessoa que está ali dando canseira e enchendo o saco, que tem uns que dá canseira mesmo, viu, Márcia? Quem não paga, é quem atrasa, é inadimplente, mas adora reclamar. Então, aí já fica a dica para todo mundo: pagar o condomínio em dia, para que o condomínio possa evoluir. A gente tem grandes exemplos disso. Condomínio que tinha uma grande inadimplência e conseguiu ir avançando em cima daquilo ali e melhora para todo mundo, né? Lembrando que na vida condominial, isso tudo diz respeito ao patrimônio de cada um. Então, se todo mundo pagar em dia, nas assembleias, aprovar aquilo que é devido para a taxa condominial, para melhorar a condição, fazer uma manutenção de fachada, trabalhar os sistemas de segurança, manutenção preventiva, vai melhorar. É claro que vai melhorar. Basta que todo mundo participe ativamente. E isso é um problema, né, Márcia? Você citou aí, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem um filho e tudo, mas a gente percebe, e aí eu falo de um modo geral, não é uma peculiaridade do Trilhas do Ouro, é comum no condomínio, a participação das pessoas é muito baixa. Isso deixa a gente muito chateado, porque a gente não consegue democratizar os processos da forma que deveria. E na maioria das vezes, quem não participou, quem vai lá reclamar. Você já participou? Já teve uma situação desse jeito aí? A pessoa não participou da discussão, estava lá no edital, nós vamos falar aqui de tal situação. A pessoa não participa e depois vai lá reclamar da decisão? Cláudio, o que acontece? A participação nas assembleias é pequena.
Às vezes as pessoas buscam a transparência, né, é uma palavra que está na moda, precisa transparência, e a gente quer dar essa transparência no momento da assembleia. É nesse momento, né, que é um ideal para a gente falar sobre o condomínio, e às vezes a pessoa não está lá. Então já aconteceu sim, a pessoa ligar, perguntar, e a dúvida foi resolvida na Assembleia, foi apresentada a situação na Assembleia. Então, assim, eu fazia reuniões, eu fazia muita questão de ter a previsão orçamentária. Uhum. Então, as pessoas às vezes falavam, mas dá para fazer isso? Por que não dá para fazer isso? Fazer uma cerca, fazer uma obra? E as pessoas não iam na reunião. Quando era apresentado para elas, assim, a previsão orçamentária, não cabia fazer aquela obra, ou não foi aprovada em assembleia. Então, não adianta você querer, a gente quer muita coisa. Eu quero que o condomínio fique muito bom. Né? Quem não quer? O síndico faz bem, né? Para o síndico, para o morador, para todo mundo. Mas aí a gente apresentava a previsão, e ali explicava tudo. Olha, eu gasto X, eu gasto Y, isso é aqui, a inadimplência é essa, e aí o que a gente vai fazer? Olha, se a gente vai fazer uma obra, precisa de um fundo de obra. Não, aumento de condomínio eu não quero. Aí decide que não vai ter aumento no condomínio. Se decide que não tem aumento, não tem obra. Isso é lógico. Eu acho que o Cláudio deve vivenciar isso muito, né, na técnica. Então, as pessoas não entendem também que a taxa de condomínio ela é do fundo ordinário. É para cobrir as despesas de pessoal, a despesa de limpeza. E aí, para você ter uma obra, você tem que ter um fundo de obra, que é a conta muito certa, né? Ali você tem a taxa, né, de condomínio, ela é calculada para ratear as despesas, né, ordinárias. E não essas despesas de obra, de fundo, né, de reserva. Esses fundos têm que ser muito bem explicados. Isso é explicado em assembleia. E aí a pessoa fala assim, mas você recebeu, você não, né? O síndico, o condomínio, recebe todo mês a taxa, por que não faz isso? Por que não faz? Não, gente, isso aí é só para o fundo ordinário, é para cobrir as despesas. E se você tem uma inadimplência alta, você não vai conseguir. E as manutenções vão ficar acumuladas. Então, tem que entender isso. Queremos, agora vai na assembleia e lute para ter aquela obra que você acha que é necessária. E aí, né, vamos montar um fundo de obra e vamos, né, para fazer essa obra e ter recursos. Porque nada, é igual, na verdade, um condomínio é igual a casa da gente, né? Se você não tem recurso, não tem como fazer. Então, esses fundos, eu acho que o Cláudio daqui a pouco deve falar, né, das funções do conselheiro. Uma delas é fiscalizar isso, né? Isso tem que estar muito claro, muito transparente. E onde que isso é demonstrado? Né? Nos balancetes, nos demonstrativos. A pessoa tem que entrar no aplicativo. Tem que olhar. Se está em dúvida, não consigo entrar no aplicativo. Pede para ver a documentação, pede alguém para mostrar. Isso é importante. Também não adianta só falar e não participar. Exatamente. Mais uma aula da quase doutora Márcia aqui. Então vamos lá. Ela falou lá, taxa condominial compõe o fundo ordinário. Para você que não entende, o que é fundo ordinário? São as despesas comuns ali do condomínio. Olha, temos que pagar a conta de energia elétrica, temos que pagar a conta de água, tem que pagar a pessoa que é responsável pela limpeza, tem que pagar a administradora. É para isso, serve para isso, a taxa condominial. O fundo de obra, como o próprio nome diz, é para uma execução de uma obra.
Ah, nós precisamos arrumar o telhado aqui do condomínio. No caso do Trilhas, vamos arrumar o telhado aqui da portaria de acesso. É com o fundo de obra que a gente vai fazer. Ah, e o fundo de reserva? Está lá o fundo de reserva. O fundo de reserva é para uma emergência. Então, precisamos ter esse dinheiro aqui. Ah, pode vir, como aconteceu recentemente, né, em um condomínio que a gente administra, o caminhão foi e bateu no muro lá. A empresa se responsabilizou, o seguro pagou tudo, está tudo caminhando relativamente bem. Mas, se a empresa some, se ela não aparece, quem vai ter que pagar aquilo ali é o condomínio. O fundo de reserva é para isso. Então, é super importante que todos os condomínios tenham essas discriminações, fundo de obras, fundo de reserva, da taxa extra, se for criar. E aí, eu tenho certeza que o seu síndico vai estar preparado para te explicar, a sua administradora vai estar preparada para te explicar, e é muito importante que você busque o conhecimento a respeito disso, até para não passar vergonha na própria Assembleia, chegar lá e falar uma besteira, como às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo, né? Mas, enfim, a Márcia falou de uma questão muito, muito importante, que eu sempre falei aqui, acho que todo mundo está cansado de me ouvir falar. Pelo amor de Deus, eu vou falar de novo, acompanhe a prestação de contas do seu condomínio. Abre a prestação de contas. Olha o que tem lá, olha o que está entrando de dinheiro. Olha o que está saindo. Acompanhe lá os comprovantes, porque todos os comprovantes de cada uma das despesas que foi feita, que houve ali, ele tem que estar ali. Isso é obrigação do síndico fazer. Eu estou falando do síndico porque o Código Civil atribui essa responsabilidade ao síndico. Obviamente, a administradora está ali para dar o suporte, ela que prepara, só que se ela fez de maneira errada, o síndico vai cobrar dela. E quando o síndico não cobra, quem que vai falar com o síndico? Márcia, que está errado aquilo ali? O conselheiro. O conselheiro, tá? A Márcia vai falar aqui basicamente para a gente, porque a gente vai falar bem dessa questão no terceiro bloco, mas basicamente qual é a função do conselho, Márcia, em um condomínio? O que acontece, Cláudio? Não é obrigatório, por lei, ter o conselho. Tem pequenos, né, condomínios, vamos falar, no último condomínio que eu morei, 4 apartamentos, não precisa ter um conselho. Na verdade, todas as pessoas pertencem ao conselho. Mas num condomínio, né, grande, complexo, ele precisa ter esse conselho. Então, a função de fiscalizar, essas funções do conselho, essa é muito importante. Agora, ninguém vai chegar também. O que aconteceu lá no Trilhas? Eu fui conselheira numa gestão anterior. Não tinha ninguém para entrar, só tinha uma pessoa para entrar no conselho, né? O estatuto fala que tem que ter 3. Aí o que acontece? Nessa reunião estava todo mundo desesperado, só tinha um conselheiro. Aí eu me apresentei, e falei, olha, posso ser, vocês me aceitam como conselheira? Aí eles aceitaram, né? Tinha uma chapa, estava sendo votado, e eu passei a ser conselheira. Mas ninguém está pronto para ser conselheiro, não existe o curso, igual existe curso para ser síndico, não existe curso para ser conselheiro. A pessoa, eu até não aconselho fazer isso não, tem que pensar um pouquinho. Eu fui meio de supetão, entrei, né, como conselheira num condomínio tão grande, tão complexo, mas é importante essa participação. O que eu aprendi de condomínio, de relacionamento ali, é muito importante, é muito valioso, né, essa interação com as pessoas. Então, eu passei a ser conselheira ali, eu fui entendendo o condomínio. A gente acha que condomínio é tudo igual, não é. O condomínio, né, de casas é muito diferente, tem essas questões bem próprias desse condomínio. Então, essa parte de fiscalizar, né, que é das funções do conselheiro, para mim foi muito tranquilo, porque eu já conhecia, mas tem áreas que eu não conheço, e ninguém vai estar pronto para ser um conselheiro.
ele vai ser um bom conselheiro quando ele participar, ele tiver... É importante, eu acho que é ter bom senso, né, ter paciência, estudar um pouquinho aquele assunto que é apresentado. Agora, falando um pouco da função, né, do conselheiro, uma função importante é fiscalizar. A fiscalização, ela se dá também numa ferramenta que eu acho importante, que as administradoras fornecem, né, o síndico, que é a previsão orçamentária. Anualmente ser apresentado isso, porque aí dá uma ferramenta para o conselheiro acompanhar. Olha, estava previsto fazer isso. Isso. A gente paga, né, em média, a gente paga isso de luz, a gente paga, né, a faxineira, paga a limpeza. Está fora, está dentro, tá muito, aumentou, diminuiu. Uma coisa importante, né, 13º, a gente mensalmente já tem que ir guardando o 13º, as férias, e às vezes o balancete demonstra que está até positivo, mas está positivo se nós estamos em julho, né, já tem que ter um valor que dê para pagar o 13º no final do ano, porque senão vai ter que fazer uma taxa extra. Então, tudo isso, o síndico, o conselho, estando bem alinhado, eles vão conseguir, né, sem precisar de taxa extra. Então, é muito importante, né, Cláudio, essa questão de ter esse planejamento. Igual tem as prefeituras, né, tem um planejamento, tem que saber onde é que vai gastar, como vai gastar, para aumentar. Você conseguir o conselheiro chegar. Por exemplo, né, Cláudio, esse mês aumentou a luz lá no condomínio. Por que aumentou a luz? Porque aumentou a iluminação da lagoa. Então, assim, você só percebe isso quando você está muito bem alinhado com o síndico, com a administradora. E aí você vê essa variação. Nossa média de gasto era em torno de 500 de luz. Esse mês passou para 1.000. Opa, aumentou muito? Foi a CEMIG que aumentou? Não, é porque teve uma melhoria. A iluminação foi reforçada, pôs mais lâmpadas. Então, isso fez com que aumentasse. Um conselheiro desavisado falar, poxa, o que está acontecendo? Há um descontrole. Né? Isso acontece em todas as áreas. Isso só vai acontecer se a gente tiver essa previsão. Né? Então, você vai olhar o balancete, vai olhar ali o demonstrativo e falar, opa, o que é isso aqui? Isso é uma habilidade. Tem conselheiro que tem essa habilidade, o outro tem habilidades em outras áreas. Então, tem condomínio que decide ter subsíndico em diversas áreas, esporte, lazer, festa, é uma área, por exemplo, festa, eventos, eu não tenho nenhuma habilidade para evento. Então, assim, mas era bom ter um conselheiro que tivesse essa habilidade. Então, quando um conselho é diverso, é até bom para o condomínio. Por isso que essa participação é muito importante. As pessoas têm que conscientizar e vir pessoas diferentes, com habilidades diferentes, para enriquecer o condomínio. E aí, para finalizar aqui o segundo bloco, eu vou falar que eu fico até admirado pela Márcia pelo seguinte. Eu vou fazer uma confissão aqui para você, né? Hoje, a gente tem até o dia 15 para liberar as prestações de contas. Aí o que eu falei assim, gente, não libera a prestação do Trilhos do Ouro. Ah, mas só tá faltando... Não libera. Por que eu falei assim, não libera? Porque eu sabia que a Márcia ia trazer pelo menos umas 3 perguntas para mim de alguma coisa e eu ia perder um tempo maior para poder explicar. Eu falei assim, deixa para liberar no dia subsequente. Foi por sua causa. E aí, mas ela acompanha lá, mesmo sem a previsão ter sido entregue, os conselheiros eles conseguem acompanhar diariamente o que é pago. Aí ela já está sabendo exatamente dessa diferença da conta de luz, que era uma das perguntas que eu já imaginava que ela faria. Mas ela já fez, já olhou, já sabe o que é, antes da prestação de contas chegar. Você não quer virar conselheira profissional? Já tem síndico profissional, não, Márcia? Eu vou lançar essa nova profissão, conselheiro profissional. Pessoal, a gente está chegando no final do segundo bloco, já a gente volta para o terceiro.
Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tecton Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectonadministradora.com.br. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Tem notícia melhor do que saber que seu filho está saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado e o Brasil Sorridente também. Olha esses sorrisos! E tem mais farmácia popular com medicamentos gratuitos e desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito, porque fortalecer o SUS e a saúde pública é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Voltando aqui para o terceiro e último bloco do programa Visão Condominial, que a doutora Márcia está dando uma aula aqui. Vocês perceberam que eu estou até mais calado hoje? Estou prestando atenção no que ela está falando. E realmente é verdade o que eu falei no final do segundo bloco. Eu fico admirado com algumas coisas, porque assim, Márcia, a gente lida com vários condomínios, vários tipos de pessoas. E a sua postura é diferente da grande maioria dos demais, né? Às vezes tem o conselheiro ali que é mais para cumprir tabela, né? É diferente das meninas superpoderosas, como a gente costuma dizer lá no Trilhas, das meninas do conselho, né? Que é a Maria Helena, a Amanda e a Márcia, né? Elas participam, elas estão sempre presentes aqui, e hoje o conselho de lá se faz representar pela Márcia. A gente convidou a Márcia, exclusivamente ela, exatamente por conta dessa questão da prestação de contas, né? Para quem não sabe, existe ali o conselho consultivo e o conselho fiscal. Cada um desses conselhos, eles têm a sua função. E lá no Trilhas a gente tem um híbrido desses conselhos, que ele é consultivo e fiscal ao mesmo tempo. E a Márcia é a que fica basicamente responsável por essa área fiscal, ela que acompanha a prestação de contas, o que está gastando, para onde que está indo, como que está sendo feito, e a gente gosta muito disso. Eu gosto muito disso, porque eu entendo que um dos pontos fortes da Tecton é exatamente essa questão da prestação, né? Tem a Juliana lá que é extremamente criteriosa para ser gente boa, porque se eu falar assim, eu acho ela chata até. Mas é uma forma de elogiar, e a Márcia acompanha muito bem isso. E isso para a gente é muito importante, porque não adianta a gente fazer uma prestação de contas para todo mundo ver ali bem feitinho se as pessoas não estão nem aí. E a Márcia é a pessoa que se debruça sobre a prestação de contas, acompanha cada um dos valores, e tem que ser assim, né? Esse é o Brasil que eu quero, Márcia, com conselheiros assim, que acompanhem, com condôminos que estejam ali acompanhando também, né? Então vamos falar aí, Márcia, mais da prestação de contas, assim, né?
de uma maneira mais específica, se você estivesse ali e aí chegou uma pessoa que entrou para o conselho agora e falasse assim, Márcia, eu queria aprender a acompanhar aqui a prestação de contas que vem mensalmente para a gente. O que eu tenho que olhar? O que eu tenho que estar atento nessa prestação de contas? O que você falaria para essa pessoa? Ô, Cláudio, obrigado pelos elogios. O trabalho do conselheiro, ele depende muito da administradora e do síndico. O síndico tem que ter muita transparência, passar as informações, ter um bom sistema, a administradora precisa ter um bom sistema, né? Porque também o conselheiro tem que ter essas ferramentas disponíveis. Bato mais uma vez na previsão orçamentária, vou cobrar do Cláudio, porque são ferramentas que são importantes, né, para o conselheiro conseguir acompanhar. E essa questão da transparência, então, é super importante. É bater os números. Você tem uma receita, tem despesas, né? Se você tem a previsão orçamentária, você olha qual que é a média, né, naquele período, como é que está, se passou muito, se está fora, se tem alguma despesa nova, né? Que despesa é essa? Gente, uma coisa que eu acho super importante, vá na administradora, pergunte, tem dúvida? Pergunte, vá no síndico, pergunte. Não adianta ficar, né, no nível assim, de fofoca. Às vezes lá no condomínio tinha a questão da inadimplência. O número tem gente que acha que é isso, o outro acha que é aquilo, o percentual é esse, é aquele. Não, vai lá e pergunta, aí vocês vão entender. Por exemplo, a gente tem uma inadimplência histórica muito alta. E, às vezes, a inadimplência do mês não é tão alta, são números diferentes. Então, você só vai saber disso se você perguntar. Vá para o síndico. Se ele não está dando a transparência, exija dele transparência. Não adianta a gente ficar, né, só com os vizinhos, às vezes comentando entre a gente. Tem que ir na pessoa certa, tem que ir na administradora. Achou um número diferente? Vai lá, conversa, pergunta na administradora. O Cláudio falou aí da Juliana, muito atenciosa, ela me responde. Eu acho que se um condômino também tem dúvida, vai lá e pergunte. E a administradora também tem uma dúvida em relação ao condômino, ao pagamento, vá nessa pessoa, vê qual que é a dor dela. Também não adianta a gente ser muito frio, né? E assim, os números você tem que bater a receita. Lá tem a receita, vou ver aqui nesse demonstrativo se está batendo esse número. Se viu um número muito diferente, por exemplo, né, eu, por exemplo, vejo quem pagou as receitas, tem um número ali diferente, alguém pagou um número diferente. Opa, o que é isso? É um acordo? É um erro? Pode ser um erro. É normal, a administradora, né, igual a gente teve essa transição, né, de uma administradora anterior para a Tecto. É normal ter um erro, porque é digitação, né, ali a pessoa está redigitando tudo, pode ter acontecido um erro. Percebeu? Vai lá e pergunte. Então, isso é que é importante. Então, essa questão de analisar, né, os balancetes, os demonstrativos, é isso. É dúvida, perguntar, bater os totais, né? E não tem uma receita, igual a gente falou, não tem um curso para conselheiro, né? Tem curso para síndico. Então, para conselheiro ainda não tem. É bom senso. As outras questões, que são atribuições do síndico, né? Dá parecer. Tem uma coisa que o pessoal confunde muito. Ele acha que quem aprova as contas do síndico é o conselho. Não é. É a assembleia. O que o conselho dá? É um parecer favorável ou desfavorável. Então, isso às vezes confunde. Não, o conselho já aprovou as contas. Não.
Quem aprova a conta é a Assembleia, são vocês, condôminos, né, que vão aprovar as contas anualmente. Então, vocês estão provando o que vocês não viram durante o ano inteiro, ou que vocês não gostaram daqueles números, vocês não estão vendo o resultado. Aí vocês chegam lá e vão aprovar. Vocês só vão aprovar aquilo que vocês conhecem. E aí isso às vezes traz uma dúvida. Não, mas o conselho já aprovou. Não, ele deu um parecer. Só isso, tá? Exatamente isso que a Márcia falou. Lembrando, né, mais uma vez, exatamente em cima do que ela falou, o conselho não é deliberativo, ele é consultivo. Então ele vai dar o parecer dele ali e ele não consegue validar absolutamente nada. Quem tem autonomia para fazer é o síndico. Então, se ele fez bem, ele fez a obrigação dele. Se ele fez mal, é a Assembleia que tem que fazer isso. O Conselho só vai apontar o caminho. Ó, isso aqui parece que não está bacana, não. E aí, de novo, cai no que ela falou. Gente, tem dúvida? Liga na administradora, né? Apresente a questão. Porque se tiver um erro, ela tem certeza que ela vai estar pronta para corrigir ali praticamente naquele mesmo momento. E se não for um erro, for só uma dúvida, vai ser explicado, né? Então, nem todo mundo tem aí a expertise da Márcia em fazer esses acompanhamentos, mas pega ali, dá uma olhada, tenta entender o que você não entender, né? E aí eu não vou falar só da técnica, eu vou falar das boas administradoras. Eles vão ter um canal de atendimento para poder te explicar cada uma das despesas que estão ali. Meu filho, se não consegue falar na sua administradora, muda de administradora. Porque é obrigação da empresa fazer isso, explicar, orientar, né? O Código Civil traz que é obrigação do síndico. Da mesma forma que o síndico tem o direito legal de escolher a administradora, porque é a que presta serviço, essa empresa tem que estar apta para dar o suporte que ele precisa, que é esclarecer a qualquer um condômino, né? Então, dentro do horário comercial, ela tem que estar pronto para isso, né? E aí não se restringe a atender o síndico ou atender o conselho ou quem quer que seja. É atender a todos os condôminos, não só os condôminos, porque o inquilino, depois vamos falar melhor sobre essa questão, o inquilino não é condômino, mas ele também tem direito a essa explicação da administradora, né? Márcia, a gente está chegando aqui no final do programa, queria que a gente tivesse tempo para que você continuasse aí a sua aula para a gente, né? Mas quem sabe, no futuro próximo a gente não consiga trazê-la novamente. Queria só que você fizesse aí as suas considerações finais, já com o nosso horário avançado. É isso, pessoal, não participem. O que eu posso falar para vocês é isso. Participem da vida do condomínio, cobrem, procurem as informações corretas na fonte certa, liguem para a administradora quando tiverem dúvida. Não tenham vergonha de perguntar. Eu acho que tem que ir lá e falar mesmo, tirar dúvidas, dar sugestões. É importante isso. A gente brincou aqui da questão do pato, né? E eu agradeço lá o condômino que teve essa iniciativa. Isso é importante, sair fora da caixa, porque essa variação de soluções vem dos condôminos que estão vivenciando aquilo. Então, o que eu também falo para a Tecton, aqui representado pelo Cláudio? Muita transparência, boas informações, passe tudo isso, faça uma previsão orçamentária. Previsão orçamentária é anual, né? Isso. Pois é. Aí quando a gente entrou, já tinha passado. Eles entraram no meio, né, do processo, mas eu já tinha feito, como eu era síndica antes, né? Eu já tinha feito uma previsão, a gente acaba seguindo. Então, no caso, eu conheço bem os números, porque eu estava como síndica. Mas se fosse outro conselheiro, talvez ele tivesse dificuldade de entender a variação dos números, porque estão mudando, não teriam essa facilidade. Então, transparência, viu? Tá lá sempre que precisar. É isso, transparência, comunicar
Comunicados é importante, né, que a administradora mande os comunicados. Né, a gente teve reunião, mande, né, a ata, mande o que foi decidido, como que evoluiu aquele assunto. Né, isso é muito importante, né, para o condômino saber aquela participação dele na reunião, o que aconteceu. Né? Eu sei que tem hora que não dá para dar uma resposta conclusiva, mas... não, mas isso é obrigação, tem que informar. É isso, então ter esses retornos e cobrar os retornos. Com certeza. Isso é importante, né? E participem, gente, vão na reunião. Eu sei que é chato, eu vou dar até uma sugestão aqui para o Cláudio, nas reuniões ter uma atividade, não sei, recreativa ao mesmo tempo, reuniões presenciais, né? Fazer um encontro antes, um piquenique lá na lagoa e depois ter uma reunião. Uai, podemos fazer a experiência, eu aceito o desafio. Você entendeu? Ter um evento junto com a reunião, eu não sei. Podemos tentar. A gente tem que sair fora. Isso nós nunca fizemos, não. É um desafio novo, mas vamos tentar, ué. Sair fora um pouco da caixa, a gente ter mais eventos, eu acho que é uma coisa que eu não tinha muita habilidade, e eu acho importante isso. Ter festas, né, eventos do condomínio, aí se tiver alguém que goste dessa área e, né, e queira participar, eu acho importante isso. Né? Tive até uma ideia, aproveitando o período de festa junina, nós vamos falar assim, vai ter assembleia, vai ter cerveja, aí vem todo mundo. Eu falo, é mentira! Pessoal, estamos chegando aqui ao final do programa. Queria agradecer todo mundo aí por ter assistido. O programa vai ficar disponível nas plataformas da TV Banqueta. Agradecer a presença da Márcia, esperar que ela possa voltar em outro programa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.